Pessoal, vamos lá, né? Primeiro, pronto, já apresentei os visitantes: Adriano, Luíse, certo? Patrícia, Davi e Jari, certo? Clara de casa. Pastor, da edição tem que ser muito gospel. Não é não. Não. Vamos lá, vamos adiantar aqui. Anúncios de novo, aqui vocês já estão batidos, certo? Terceiro encontro de Fé Reformada. Semana que vem eu vou começar a fazer as inscrições, tá certo? Os irmãos lá da Sião pediram, era para ter começado hoje, mas foi mal. Mas está longe ainda, dá para postergar, né? Para procrastinar. Cadê a Larissa? Semana que vem é acampamento. Semana que vem é acampamento, justamente. Pronto. Mas dá para se inscrever pelo site também, certo? 25º Simpósio Reformados Puritanos, certo? Lá em Maragogi, quem quiser ir vai ser massa, certo? Informações no site. Hoje não tem sugestão de livros, certo? Eu não tive tempo de procurar uns livros bons. Leitura confessional dominical, né? Primeiro eu vou começar lendo o Credo Apostólico. Aí tem pessoas que podem ficar assim, vixe, o Credo, velho. De novo o Credo. Não se armem não, tá certo? O Credo Apostólico é de crente, tá certo? Vamos lá, né? Vamos recitar o Credo de novo, que é importante pra gente fixar. Sério, pessoal, o Credo é coisa de crente, tá certo? Vamos lá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Não se escandalize, certo? O credo apostólico é coisa de crente. Não tem nenhuma coisa aí que de fato a gente não acredite como cristão, certo? Tem adolescentes aqui, então podem estar meio assim, certo? É de crente. Então vamos ler só as duas perguntas do Catecismo Heidelberg de hoje. De novo, pela providência, né? Encaixou certinho com a aula. A gente ainda está lendo a porção do Catecismo de Heidelberg referente às perguntas do credo sobre a pessoa de Cristo, né? Então, Dia do Senhor número 14, pergunta 35. O que você entende quando diz que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? Qual é a explicação do Catecismo de Heidelberg para essa pergunta? Entendo que o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, tornou-se verdadeiro homem. Cristo é Deus e homem. Da carne e do sangue da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Assim ele é, de fato, o descendente de Davi, igual a seus irmãos em tudo, mas sem pecado. Certo? Pergunta 36. Que importância tem para você Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Se a gente lembrar, no Salmo 51, Davi diz que em pecado me concebeu a minha mãe. O que essas perguntas do credo estão afirmando? Ou melhor, o que o credo afirma e o que a gente está vendo aqui nessas perguntas? Que Cristo foi concebido e nascido sem pecado, certo? Por quê? Qual é a importância da gente afirmar isso e crer nisso? Que Ele é o nosso mediador e com a sua inocência e perfeita santidade cobre diante de Deus meu pecado, no qual foi concebido e nascido. Nós somos concebidos e nascemos em pecado. Cristo foi concebido e nasceu sem pecado. Por isso que Ele é o único que pôde o quê? Oferecer seu sangue para que houvesse expiação dos nossos pecados. E aí bate certinho com a aula de hoje, né? Aqui a fonte, né, lá do monergismo. Só para recapitular, pessoal. A gente está vendo aqui, para a turma dos adolescentes e para os visitantes, a gente está estudando nessa revista as festas que Deus prescreveu para o povo de Israel. E como essas festas apontam para Cristo. Na realidade, Cristo é o fio central da Escritura. Tudo na Escritura aponta para Ele. A gente não pode ler o relato de Gênesis
pensando, Cristo só vai aparecer só lá em Mateus. Não, Cristo está em toda a Escritura. A única coisa que a gente tem que ver é olhar com mais cuidado. A intenção central dessa revista é mostrar que todas aquelas festas que Deus ordenou para o povo tinham na realidade o quê? A finalidade principal de ensinar o povo a respeito de quem? A respeito de Cristo. Tá certo? Então, primeiro, a primeira festa que a gente viu foi a festa do Shabat, né? Que é a festa do sábado. Primeiro, e por que ela é importante? Porque por meio de Cristo, o Shabat, que era aquela festa, não o mandamento, de novo, certo? A gente tem 10 mandamentos. O quarto é lembrar do dia do descanso, que é o nosso dia de domingo, né? Por isso que a gente continua observando ele do mesmo jeito. Quer dizer, nós confessionais, né? Continuamos, nem tanto, né, Luísa? Bicho, por que eu sou tão mal com o Luiz, hein, velho? Não podia ter assim. E nem eu entendo. Juro que eu não entendo. Então, verdade, Gil. Pronto, mas isso é o Shabat como mandamento. Ele continua válido para a gente tem que continuar descansando no domingo, certo? Porque é o nosso Shabat, para Cristo. A gente não descansa para nós mesmos, não é simplesmente pegar os pés e botar para cima no domingo. A gente descansa para quê? Para Ele. Como é que a gente descansa para Ele? Como é que a gente descansa para Ele? Fazendo exercício devocional e as duas únicas coisas que Ele disse que a gente podia fazer. É só ler os evangelhos, que são as obras de misericórdia e as obras de necessidade. É isso que a gente pode fazer no Shabat. Shabat não é dia para jogar bola na praia, certo? Shabat é dia para o quê? Para dia de devoção. Para dia de devoção e também para exercício de misericórdia e exercício de necessidade, né? Aquilo que for de fato necessidade. Mas o Shabat como festa, ele apontava para o quê? Para o nosso descanso eterno, aquele que está lá relatado lá no livro de Hebreus, e a gente vai ver um pouquinho hoje aqui. A Páscoa, ela aponta para a nossa libertação da escravidão do pecado, ou seja, para a nossa justificação. Ela é o alicerce da nossa justificação, e a gente vai ver hoje o que de fato é a construção por cima disso. A festa dos pães asmos, ela aponta para a nossa libertação do poder. Observe que a primeira, ela nos liberta do quê? Da escravidão, da culpa do pecado. E a gente vai ver que ela se aperfeiçoa hoje. A festa dos pães asmos, ela liberta do quê? Do poder do pecado. Ou seja, hoje em dia a gente consegue, por meio dos méritos de Cristo e usando dos meios de graça, vencer as tentações que nos são postas e nos santificarmos. É isso que acontece na festa dos pães asmos. Tá certo? A nossa santificação. Esse é o símbolo, né, para onde aponta. A festa das primícias é uma chamada para uma vida de frutificação. Nós fomos feitos novas criaturas em Cristo e por meio do auxílio do Espírito Santo, o que a gente é chamado para fazer? Para dar frutos. Certo? A gente viu também uma das festas, que é a festa das semanas, ou a festa do Pentecostes, né, a mesma coisa. 50 dias, né? 7 semanas e mais um dia. Isso aqui, como o Lucas colocou, né, eu mantive, aponta para para a dádiva que a gente recebe de Deus. Se a gente lembrar, só recapitulando de novo, quando Moisés sobe para o monte, 50 dias depois da Páscoa, ou seja, no dia de Pentecostes, o que Moisés recebe lá em cima? Recebe a lei. A lei é uma dádiva. Só que eu não coloquei aqui o esquilinho não. Mas a lei é uma dádiva. O que nós recebemos lá em Atos 2, também no dia do Pentecostes? O Espírito Santo. Então observe que Deus aperfeiçoa, aprimora tudo. A lei, o que a lei faz? Aponta para o caráter de Deus, o que Ele deseja de nós. E agora Ele nos dá o Espírito Santo para que a gente consiga o quê? Olhando para a lei, ver que antes ela só nos matava, que agora ela pode fazer o quê? Nos ajudar a de fato sermos novos crentes. Certo? Então é isso daí, é para isso que aponta a festa do Pentecostes, né? A festa das trombetas, como o Lucas apontou na aula passada, aponta para o quê? Israel, ele tocava, né? Sempre que havia uma festa, e nessa festa específica, que era no primeiro dia do 7º mês, né? Que é a... Ih, rapaz, esqueci. Me ajuda aí, Lucas. O nome... Não. O Ano Novo Judaico. Velho, esqueci também. Pronto.
no primeiro dia do 7º mês, certo, que era a festa das trombetas, o que acontecia? Os arautos de Israel tocavam os chofarins, né, que é aqueles chifrão que eu botei lá no vídeo do YouTube. Mas para o que isso apontava? Lá, os israelitas, eles tinham uma trombeta específica para tocar, para apontar. E só algumas pessoas podiam fazer isso, que eram os arautos, né? Aqui não. O que nós somos feitos quando fomos feitos crentes? Embaixadores do Evangelho. Por isso que a única trombeta que a gente tem para anunciar o reino, qual é? É o próprio Evangelho. Não adianta deturpar o Evangelho, não adianta inventar moda. O Evangelho é simples. E é a única trombeta que a gente tem para anunciar o quê? Para anunciar o reino. Ok? E hoje, gostei disso, né? Bonitinho, né? A gente vai ver a festa da expiação. Vamos abrir no nosso texto base, né? Levítico. Eu vou ter que dar uma corrida, pessoal, porque como a gente teve hoje assembleia, alguns textos que eu coloquei para a gente ler inteiro, a gente não vai poder ler inteiro. Não, dá não. Adriano, você pode usar no celular, viu, velho? Tem um aplicativo muito bom, tem todas as Bíblias boas. Dá para ter que parar com isso. Vamos lá. Então, observe, pessoal. O que a gente tem que qual uma das coisas que a gente tem que sair sabendo dessa revista? Primeiro, onde é que Deus ordenou todas as 7 festas? Onde foi, Larissa? Qual foi o livro? Qual foi o livro, Larissa? Qual o capítulo, Larissa? Pronto, beleza? Então, olha, primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, por quê? Todas as vezes que você tiver uma dúvida, rapaz, o que foi aquilo mesmo? Você vai voltar para lá. E é só olhar as referências, né, as notas de rodapé, que a gente vai conseguir caminhar. Então, olha, Levítico capítulo 23, versos de 26 até o 32, né? Disse mais o Senhor a Moisés. Observe que Deus ainda está dando as festas. Olha. Começou lá no verso 1. Então, verso 26, do capítulo 23 de Levítico. Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês 7º, então observe uma coisa, o Shabat é uma festa, certo? Contínua. A gente tinha 3 festas que aconteciam em que mês? A festa da Páscoa, pães asmos era emendado, né? Certo? A gente tinha 2 festas que aconteciam em qual mês, Larissa? Certo? Logo depois, 50 dias depois, a gente tem a festa do Pentecostes, caía no 3º mês. E agora a gente teve, semana passada, qual foi a festa? A festa das trombetas. A festa das trombetas acontecia em qual dia? No primeiro dia do 7º mês. Aqui a gente tem uma festa que está acontecendo em qual dia? No dia 10 do mesmo mês 7º. Então observe como Deus agrupou as festas. E a gente vai ver no final qual era a intenção de Deus em fazer isso. Tá certo? No final, que eu digo no final da revista. Mas vamos pegando isso já. Verso 27. Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis uma santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Shabat, solene vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então observe que esse Shabat aqui não necessariamente acontecia no 7º dia, porque a gente sempre tem meses que vão e voltam. Então o Shabat, ele é um dia de descanso, ele não é um dia fixo, como os testemunhos de Jeová acreditam. Nem os judeus acreditam nisso, certo? Que o Shabat, ele é um dia fixo na semana, certo? Porque o Shabat é o quê? É um dia de descanso. Observe que o dia da expiação não necessariamente é num sábado,
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não necessariamente é num sábado, por causa da variação dos meses, né? Do calendário judaico. Então é isso, pessoal. Deixa eu só adiantar aqui que acabou passando. Só para ajudar. Pronto. Então a gente acabou de fazer a leitura. Observe uma coisa, meus irmãos. De todas essas festas que Deus prescreveu ao povo, os próprios judeus acabaram entendendo que o dia da expiação era o dia. É assim que eles se referem ao dia da expiação ainda hoje. Não é um dia, não é um dia santo, não é um dia de festejo solene ao Senhor. É o dia. Para todo judeu, o dia da expiação é o dia mais importante de todo o calendário judaico. Se você pensar qualquer outra festa, eles vão falar, não, o dia da expiação é mais importante. E a gente vai ver o porquê disso. E a gente tem que crer que, de fato, o dia da expiação aponta para uma obra muito maior, uma obra muito grande. E a gente vai ver que, inclusive, um autor do Novo Testamento dá uma importância muito grande a esse dia. Certo? Ou melhor, ao acontecimento, para o que ele apontava. Então, observem que ele é, de fato, com artigo definido. O dia, não é um dia qualquer. Primeira coisa, meus irmãos, se a gente for observar Levítico 16, que é onde Deus prescreve o ritual, observe que aqui Deus está prescrevendo quando, a época em que deveria acontecer. Mas se a gente for voltar um pouquinho só para o capítulo 16 de Levítico, a gente vai ver o ritual, ou seja, tudo que Deus ordenou. A gente está sem tempo e eu queria muito ler esse texto todo, eu vou ter que fazer um resumo, porque é o capítulo inteiro que mostra como deveriam as coisas acontecer. Então, a primeira coisa, já que a gente atrasou, quando chegar em casa, leiam o capítulo 16, vai ficar como devocional para vocês, tá certo? Leiam o capítulo 16 do livro de Levítico, que é para vocês fixarem essa ordem, como as coisas aconteciam. Eu vou tentar dar uns bizus aí no meio, que é para ajudar vocês. Primeira coisa, meus irmãos. Observe que no verso 1, Deus fala assim, ó, falou o Senhor a Moisés, Levítico 16, verso 1. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram o quê? Os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Observe que, quando a gente volta um pouquinho mais, lá no capítulo 10 do livro de Levítico, Nadab e Abiú se apresentam para o culto a Deus, fazendo o que eles próprios queriam, e apresentam o quê? Fogo estranho, certo? Apontando para o que a gente, na teologia reformada, chama de princípio regulador do culto. A gente não pode cultuar do jeito que a gente imagina que é bom, do jeito que a gente acha que é beleza. Deus prescreveu a forma como Ele quer ser cultuado, e a gente tem que seguir o que Ele mandou. Então, observe que depois que Nadab e Abiú apresentam um culto que Deus não prescreveu, Deus fulmina os 2, tá certo? E logo depois que acontece isso, observe que aqui no versículo 1, falou o Senhor a Moisés, depois. A ideia aqui é que está encaixado. Se vocês forem voltar, lá para o capítulo 10, Deus disse para Arão e para os 2 outros filhos dele, que passaram a ser sacerdotes, né? Na linhagem agora, os próximos, já que Nadab e Abiú eram os mais velhos e haviam sido fulminados, Deus fala para para Arão e para os seus 2 filhos, não chorem. Observe, o que Deus está mandando aqui. Seus filhos acabam de ser fulminados perante o Senhor, e o Senhor ainda manda, olha, se calem. Engula o choro, porque vocês são sacerdotes. Se vocês levarem para dentro do templo uma imagem de alguém que está contristado, que está triste por causa de um pecado dos seus filhos, eu vou fulminar vocês também. Não se mostrem tristes. Observe a forma como Deus enfia um ferro quente mesmo no coração de Arão. E a única coisa que relata sobre a reação de Arão é que Arão se calou. Observe lá no capítulo 10 também. Então, é por causa disso, ou seja, logo depois que acontece isso, que Deus prescreve a festa, o dia da expiação. Primeira coisa, ou seja, por causa de um culto quebrado.
se vocês forem andar aí também na Escritura, vocês vão ver que nesse dia, 2 bodes têm que ser apresentados. Um bode para Iavé e um bode para Azazel. Se vocês forem nas Almeidas, não tem essa referência. Tem aí, Lucas? Olha. Lançará sortes, verso 8 do capítulo 16 de Levítico. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor, Iavé, observe que está tudo grafado com letra maiúscula, e a outra para o bode emissário, né? Como é que está aí, Beli? Aí é a NVI, né? É a King James. Qual? A fiel, né? A fiel, né? A fiel é a fiel, brother. Então, leiam na fiel, é sempre bom ler na fiel, não leiam na mensagem não, certo? Então, observe que na revista ampliada, como é que está aí na ampliada, Lucas? Bode emissário, na atualizada também. A ideia, meus irmãos, aqui, existe uma briga, digamos assim, para saber como é que você interpreta esse nome Azazel. Alguns dizem que Azazel era um demônio, certo? Um demônio da região ali, ou melhor, de fato, os povos que rodeavam a terra do Sinai, porque a gente está vendo aqui que ainda está no Sinai, né? Deus está dando a lei, certo? Então, alguns interpretam esse Azazel como um demônio que, quando esse bode foi mandado para Azazel, é como se ele tivesse sido enviado para quem? Para o próprio demônio, tá certo? Outros acreditam que esse Azazel é o nome de um deserto. Por isso que, mais na frente, quando vocês forem ver, a gente vai ver que esse bode ele é enviado para o quê? Para o meio do deserto. Um bode emissário, um bode que leva para o deserto. A gente vai falar disso mais para frente. Então, aqui, inclusive, no dicionário, coloca aqui até um centímetro duvidoso. Para qual? Sim, justamente. Então, porque de fato tem uma briga aí, os bereanos mesmo acabaram perguntando isso. Cadê? Não foi isso, Larissa? A gente acabou entrando nessa discussão e eu falei que poderia ser um demônio, poderia ser o deserto e tal, mas existe essa dúvida. De qualquer forma, a gente vai ver o sentido no final de tudo é o mesmo que existe essa discordância acerca do que ele significa, né? Então, outro elemento ainda no capítulo 16 de Levítico é que a expiação do sumo sacerdote deveria ser feita uma expiação pelo sumo sacerdote e pela sua casa. É só olhar no versículo 16. E deveria haver uma expiação também pelo quê? Pelo santuário, pela tenda e pelo altar. E eu não coloquei aqui, acabei esquecendo, mas também pelo povo. Observem que nesse ritual, no dia da expiação, tudo, ou seja, toda a aparelhagem do dia da expiação deveria ser expiada. Ou seja, deveria satisfazer, de certa forma, a ira de Deus. Deveria pagar por tudo isso. Então, olha, tanto o sumo sacerdote que ia entrar, como os próprios filhos dele, o cara que levava o bode para o deserto e voltava, quando ele voltava ele tinha que se lavar. Observe que tinha purificação de todos os elementos envolvidos. Todos. Nada passava. E a gente pode perguntar, qual é a razão, então, para que o próprio santuário, e aqui quando eu estou falando santuário, meus irmãos, não é o tabernáculo, não. A tenda eu estou chamando de tabernáculo. Quando eu estou falando santuário, eu estou falando do mais íntimo. O santo dos santos, ou seja, o lugar santíssimo, tinha que também ser purificado. Observe isso. Isso é extremamente importante para a gente entender esse relato, para entender o dia da expiação e para ver como isso aponta para Cristo. Até o lugar santíssimo, que era o lugar da habitação de Deus no meio do povo de Israel, tinha que ser purificado. E a gente pode perguntar, qual é a razão então, para que nesse dia tudo... Observe que antes você oferecia um bode por seus pecados, oferecia ofertas pacíficas, uma oferta aqui, uma oferta ali, você tinha que se lavar e tal. Havia várias purificações, mas nesse dia tudo tinha que ser purificado. E qual é a razão para isso? O pecado do homem contamina tudo. Nesse dia, tudo tinha que ser purificado, por quê? Porque o pecado do homem entranha em todas as coisas.
Se a gente for observar lá no relato de Gênesis 3, a gente vê que Deus amaldiçoa Satanás, a serpente, amaldiçoa o homem e o seu trabalho, amaldiçoa a mulher e a forma como ela tem glória, que é através do dar à luz a seus filhos, e Deus também amaldiçoa o quê? Toda a criação. Tudo foi contaminado pelo pecado que nós cometemos em Adão. Por isso que todo o ritual do dia da expiação, em todo o ritual do dia da expiação, tudo que participava, o povo, o sumo sacerdote, os sacerdotes, quem levava o bode, todos os utensílios do tabernáculo, a tenda como um todo e o lugar santíssimo também, tudo isso tinha que ser purificado. Por quê? Porque o pecado do homem estava entranhado em todas as coisas. Deus não poderia se satisfazer com uma coisa sendo purificada e outra não. Tudo que participava daquele dia tinha que ser purificado. Essa coisa é importante para a gente. Porque se vocês observarem, verso 16, da mesma sorte, do capítulo 16 de Levítico, finalzinho, da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio do quê? Das suas impurezas. Se você for observar, Deus vai falar de impureza também no verso 19. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o quê? Sobre o altar, e o purificará, e o santificará do quê? Das impurezas dos filhos de Israel. Tudo, meus irmãos, tudo tinha que ser purificado naquele dia. Por quê? Porque tudo estava contaminado pelo pecado do homem. 2 bodes, 2 rituais específicos. Mas uma coisa que a gente vê aqui é que o dia da expiação envolvia o quê? Sangue, e não era pouco sangue. Tinha que ser oferecido um novilho para propiciação. Você sabe o que é propiciar? Gil? Não? Propiciação. Sabe, Pati? Não? E aí, Larissa? Propiciar, meus irmãos. Vocês já viram quando alguém está orando e fala assim: Senhor, sê propício a nós durante esse culto? Propiciar é Deus, meus irmãos, quando olha para o culto que a gente presta, para nós mesmos, qual é a vontade real dele? Se não tiver uma capa por cima, fulminar. Ele vê um bando de pecador, só isso. Quando a gente diz que Deus se propicia, Ele está fazendo o quê? Ele está se satisfazendo por causa de alguma coisa, e a gente vai ver o que é. Então, quando o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos com sangue de um novilho, tinha que matar um novilho, certo? Ele aspergia o sangue que ele levava numa bacia 7 vezes, certo? No propiciatório. O que era o propiciatório? Era a tampa da arca, onde ficavam o quê? Os 2 querubins com as asas apontadas uma para frente da outra. E ali ficava o quê? Ali no meio, entronizado entre os querubins, a Shekinah. A Shekinah, ou seja, a glória de Deus, a presença máxima de Deus dentro ou seja, no interior da congregação. Então, era ali que Deus estava, simbolicamente. O que o sumo sacerdote fazia? Aspergia o sangue do novilho ali, para que Deus aplacasse a sua ira, propiciasse, se satisfizesse. Certo? Primeira coisa, sangue de um novilho. Se vocês continuarem lendo, aquele bode, eram 2 bodes, né? Lançava a sorte sobre um e sobre o outro. O bode que caía a sorte para ser o bode de Yahvé, o que acontecia com ele? Morria. E o sangue dele servia para propiciação por quem? Pelo povo. Deus, quando o sumo sacerdote entrava de novo, agora com o sangue não do novilho, porque o sangue do novilho era só por ele e pela sua casa. Agora esse sangue aqui do bode de Yahvé, do bode pelos pecados do povo, é só vocês lerem lá, ele servia para o quê? Para que Deus aplacasse a sua ira, se satisfizesse pelos pecados de quem? Do povo. Então, mais sangue. Aí vocês podem perguntar, quanto sangue? Por que Deus era tão sanguinário no Velho Testamento? A gente pode perguntar, né? Na verdade, a pergunta está errada. Não era o Senhor que era sanguinário. A mensagem
da morte e do sangue sendo derramado a todo momento é completamente outra. E a mensagem qual é? O pecado destrói a vida. A gente poderia ver, quando tem as lutas, né? A conquista do povo, né? Quando Deus fala para matar todo mundo, crianças, animais. E aí a primeira coisa que vinha na minha cabeça era isso, né? Sangue, todas as pessoas mortas. E aí. O pecado sempre destrói a vida. Se o homem não tivesse pecado, a humanidade iria crescer sem problema. Israel não ia precisar invadir nada de ninguém, até porque não existiria nem Israel. Israel seria um só. Mas, uma vez que há necessidade da purificação, o que havia para purificar a terra? Necessidade de quê? De matar tudo aquilo que era impuro. Da mesma forma aqui, ou seja, tinha que haver destruição de vida. Da mesma forma aqui, para haver propiciação, ou seja, para Deus se satisfazer pelo pecado, teria que haver o que também? Destruição da vida. Então essa era a mensagem que ficava na cabeça dos judeus. Eu não estou matando um bode aqui, não é porque Deus é sanguinário. Eu estou matando um bode por causa de mim. Sou eu que estou destruindo essa vida por causa do meu pecado. A gente sempre olha, quando a gente faz essa pergunta, para Deus. Vixe, velho, que Deus sanguinário. Na realidade é, vixe, velho, como eu sou pecador e por isso vidas têm que ser destruídas. A gente sempre faz a inversão, né? Na hora que a gente deve olhar para Deus, a gente olha para nós mesmos. Na hora que a gente deve olhar para a gente aponta para Deus. A gente é miserável mesmo. Digno do inferno só, velho. Mas, para não se perder, o primeiro bode, para a gente não se perder nessa história toda, o primeiro bode, meus irmãos, ele aponta para sempre para o quê? Para propiciação, para Deus se agradar, certo? Se satisfazer. Agora vamos ver o segundo bode, que é o bode expiatório, ou o bode para Azazel. Essa expressão de bode expiatório a gente ouve muito, né? E vamos ver qual é o sentido disso. Se vocês forem ler, meus irmãos, Levítico 16, verso 21, vamos ler, já que a Bíblia está aberta aí. Verso 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do quê? Do bode vivo. Lembre-se que o primeiro bode, que é o bode morto, foi utilizado o sangue dele para o quê? Para purificar tudo, certo? Para propiciar o povo, depois para purificar. Rapaz, esse relato é porque, de novo, né? É muito alegórico e o presbítero está aqui, tá ligado? Eu fico meio assim. Mas eu tenho que estudar só um pouquinho mais para ter certeza de uma coisa. Observe que o sumo sacerdote, como é que ele fazia as coisas? Ele purificava o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, vinha saindo para o quê? Para o santo lugar. Depois, quando ele saía da parte mais interna do tabernáculo, a primeira coisa que ele via qual era? O altar. E aí o que ele fazia? Ele purificava o altar, depois ele ia para fora do tabernáculo. Observe que na cerimônia da expiação, apontada no Velho Testamento, o cara bate lá dentro e o quê? Corre para fora. Certo? Isso é muito importante da gente entender. Porque lá no livro de Hebreus, bicho, isso se arrepia. Lá no livro de Hebreus, Deus fala que a gente, durante o nosso culto, a gente pode entrar o quê? Com intrepidez no Santo dos Santos. Enquanto que o sumo sacerdote, todo paramentado, todo vestido, cheio de coisa, com plaquinha de ouro na cabeça, tinha que correr, tinha que sair. O que o autor dos Hebreus fala? É pelo sangue de Cristo, entre. Por isso que a gente não pode tratar o nosso culto, irmãos, como a gente trata. Por isso que a gente não pode achar que o nosso cabelo é mais importante do que o culto. Se o cabelo está desarrumado, fique desarrumada. O culto é muito mais importante. Muito mais importante. Você é convidado pelo próprio Cristo a fazer o seguinte, confie no meu sangue e entre com intrepidez no Santo dos Santos. O sumo sacerdote se pelava de medo. O medo era tão grande do sumo sacerdote que depois de um tempo adotou-se a seguinte prática: amarrava um sininho na orla do vestido do sumo sacerdote e uma corda na cintura, porque se o brother fosse fulminado, o povo podia entrar lá no Santo dos Santos, porque ia ser fulminado também. Então, se o sininho parasse de bater, o que o povo fazia? Arrastava mesmo.
Se o cara morresse lá dentro, arrastava. Porque se você entrasse na presença de Deus sem se purificar, você era fulminado. E o que o autor dos Hebreus fala? Confie no sangue de Cristo e entre. Por isso que a gente não pode, meus irmãos, não pode tratar o culto da gente como a gente trata. Não pode. Isso fica para a gente hoje. Né? Então, todas as iniquidades dos filhos de Israel eram jogadas em cima de quem? Em cima de um bode, do bode expiatório. E esse bode era mandado para onde? Mandado para Azazel. Independentemente, meus irmãos, do que esse Azazel signifique, se ele de fato é um demônio, porque eu não acredito que seja isso, porque a gente vai ver por quê, mas você oferecer um bode para o demônio, você estaria dando um culto para ele, não me parece o que Deus quer. Azazel de fato me parece muito mais fora da cidade, ou seja, fora dos limites de Israel. Isso era tão forte, esse Azazel era tão forte na cabeça dos judeus, que quando eles se instalaram em Jerusalém, apesar de Jerusalém, em volta dela, ser uma cidade, ser uma região árida, ou seja, ter desertos por aí, eles faziam o quê? Jogavam o bode no barranco mesmo. No precipício, em algum precipício. Porque o templo, se vocês lembrarem, o templo ficava onde? No Monte Sião, né? Eles jogavam o bode de lá de cima, para que o bode não voltasse para o meio da congregação. Então, de qualquer maneira, e aí você já começa a pensar, né? Cristo foi crucificado dentro de Jerusalém? Não, né? Foi fora. Então, só se ligue. Então, isso aqui é a citação do site, mãe. Tem muita citação do site, mãe, hoje. Sempre que tiver entre aspas aqui, às vezes eu não coloquei. Quer essa tradução para Azazel esteja correta ou não, aqui ele está falando sobre ser mandado para fora, uma coisa é certa. O ritual de banimento, ou seja, jogar o bode para fora, como Hartley, né, o chama, garantia a Israel de modo enérgico e visível que sua culpa havia sido eliminada por meio do sacrifício expiatório. Então observe que o sacrifício aqui não é nem a morte do bode. Eles acabaram matando depois, mas era simplesmente o quê? Jogar, ou seja, fazer com que o bode não mais voltasse. Ou seja, o bode era jogado no meio do deserto, jogado para fora da cidade. E com ele o que ia junto? A culpa pelos pecados, já que o sumo sacerdote colocava as mãos e fazia com que todas as iniquidades do povo fossem lançadas sobre aquele bode. Todas. Então vocês já começam a ver aí para quem é que esse bode está apontando, né? Então havia sido eliminado por meio do sacrifício expiatório e que seu poder e efeito constante no meio do povo de Deus havia sido o quê? Havia sido rompido. Então, é para não se perder. O primeiro bode, ele aponta para o quê? Para propiciação, ou seja, para Deus aplacar a sua ira. Ou seja, você pode se aproximar. Você pode se aproximar. Deus está satisfeito pelo sangue do bode. Então, somos sacerdotes. Agora que Deus está satisfeito, você se achega. E o segundo bode aponta para o quê? Para substituição. Quando o povo... Observe o quanto isso é importante, velho. E isso daqui é central para que a gente entenda toda a lição. Rapaz, acho que a gente vai ficar até perto do meio-dia. Essa lição é... Não tem como a gente sair daqui do dia da expiação sem ver tudo, não. Bem direitinho. Então, observe a primeira coisa, irmãos. O primeiro dos bodes fazia com que o povo pudesse o quê? Pudesse se aproximar, certo? Representado por quem? Pelo sumo sacerdote, tá certo? Então Deus aplacava a ira. Se o sumo sacerdote entrasse naquele lugar onde a presença de Deus estava, em cima do propiciatório, entre os dois querubins, observe que a arca estava lá, certo? Então a glória de Deus, a Shekinah estava ali no meio. Se o sumo sacerdote se aproximasse daquilo dali sem sangue, o que aconteceria? Ele seria fulminado. Então, quando ele se aproxima com sangue do bode, o bode de Yahvé, o que acontece? Deus se propicia, Deus se agrada daquele sangue e deixa que a gente entre. Mas, se parasse nesse bode, ou seja, a gente só se aproximou, não completou. O que acontece? O segundo bode é apresentado, o bode vivo, o sumo sacerdote coloca as mãos sobre a cabeça dele, joga todas as iniquidades do povo sobre aquela cabeça e fala, vai bode, vai embora. E ele leva. Então, é outra figura que a gente tem que ter na cabeça. Algumas lições, meus irmãos, já disso daqui. Primeiro, o nosso pecado contaminou tudo.
a gente tem que ter isso em mente. Porque se a gente não olha qualquer texto, qualquer prescrição, se não for nessa visão de queda, e aí a leitura reformada da Escritura, né? Queda, vamos lá, Lucas, redenção, e no final, a consumação, a gente se perde. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter noção de que tudo isso daqui é necessário, por quê? Porque a gente pecou, e o nosso pecado contamina tudo, e tudo tem que ser purificado por causa disso, tudo. Outra lição que a gente tira daqui, o Senhor nos salvaria por quê? Por graça, não é por qualquer outra coisa, porque necessariamente teria que haver o quê? Um substituto. Não adiantaria nada você apenas se aproximar, certo? Se não houvesse alguém para levar. Então, observe que não depende de você, depende de alguém que lhe substitui. Então, é pago? Não, é por graça. Não é você quem faz, é alguém que faz. A expiação exigia o quê? Ou seja, todo esse dia da expiação exigia duas coisas. Ou seja, a cerimônia, aqui é com E maiúsculo, desculpa. Toda aquela cerimônia exigia primeiro propiciação, ou seja, Deus deveria se agradar para que você pudesse adentrar na presença dele, para apaziguar a ira justa de Deus. Ele não está olhando para a gente boazinha, ele está olhando para quê? Para uma ruma de pecador que só merece o inferno. Só. Todos nós aqui, todos, só merecíamos o quê? Uma única coisa, o inferno. Inclusive a Helena, que está lá no berçário. Certo? Nasceu só merece uma coisa, ir para o inferno. Certo? Por isso que... Eu vi uma citação de Calvino engraçada. Diga. Ele fala assim, ninguém vai para o inferno, alguns saem dele, né? Boa. Todo mundo já estava condenado. Deus, por graça, retira aqueles que Ele quer. Então, precisa primeiro de propiciação, ou seja, Deus precisa apaziguar a sua ira, Ele precisa se satisfazer para que a gente possa adentrar. E precisa também de levar, que alguém leve sobre si para que haja purificação pela culpa. Então, essas são lições que a gente entende, que a gente tem que ter. O pecado contamina tudo, é por graça, sempre foi pela graça, não é por qualquer outra coisa, porque sempre exigia um substituto, tá ok? E a expiação exige, o dia da expiação, né, exige propiciação e expiação. E que nenhum pecado era retirado. Você consegue ver o quão triste é isso? Tudo aquilo era feito e no final tirava pecado? Não tirava um sequer. Qual era a única coisa que acontecia? A culpa pelo pecado era expiada, mas o pecado continuava onde? O ritual não limpava o que havia por dentro. Mesmo havendo a propiciação e a expiação, o povo continuava pecador do mesmo jeitinho. Não havia lavagem alguma por dentro. A lavagem era só o quê? Era só exterior. A purificação era só exterior. Então, e outra coisa aqui, que é a perda do significado. Isso aqui é extremamente importante para a gente, irmãos. São 5 slides. Eu quero ler com vocês, porque o site ele consegue fazer as coisas de um jeito, bicho, que eu olho assim, rapaz, eu queria ser alegórico assim. Mas vamos lá. Deixa eu ler daqui, que é para quem não vou. Pronto. Vamos lá. No tempo de Anás e Caifás, sumos sacerdotes, durante o ministério terreno de Cristo, os vários preparativos do templo para o Yom Kippur, que é outro nome, certo, de dia da expiação, acabei esquecendo de colocar isso, se iniciam na véspera. Os assistentes do sumo sacerdote eram incumbidos de ajudá-lo a deixar tudo pronto, usando um processo que começava com um estudo minucioso do texto da Torá, para que ninguém errasse por ignorância no desempenho de suas tarefas. Ou seja, toda vez eles repassavam o texto da Torá para que nada passasse do que Deus havia prescrito. Caso o sacerdote se cansasse de estudar, os assistentes o colocavam em pé sobre o chão frio de mármore para despertá-lo. Não, a gente tem que ver isso porque os judeus têm muita coisa para ensinar para a gente. O zelo que eles têm pela forma como Deus prescreveu as coisas. Isso eles têm para nos ensinar. Na manhã da festa, o sumo sacerdote era conduzido até o local de purificação, onde tomava o banho ritual. Em dias normais, o sacerdote lavava as mãos e os pés antes de começar
antes de começar os sacrifícios. No dia da expiação, porém, banhava o corpo todo 5 vezes. Isso aqui já é invenção deles, certo? Pelo menos um dos banhos era realizado à vista do povo, atrás de um painel de linho para manter o decoro. Isso aqui é outra coisa. Se a gente lembrar, vocês lembram quando a gente viu a lição da Páscoa? O que acontecia com o cordeiro? Ele era exposto uma semana antes para que todo mundo pudesse passar por lá e ver se não tinha o quê? Nenhum defeito, certo? Aqui o sacerdote se lavava 5 vezes e pelo menos uma era monitorada por todo mundo. Para quê? Para que todo mundo tivesse certeza de que ele estava se purificando. Veja como a parada era tensa, velho. Em seguida ele se ataviava em esplendor muito mais glorioso do que Arão. O linho branco de outrora havia recebido orlas de ouro, a estola com pedras preciosas e o turbante também eram tecidos com ouro. Então observe o quê? Coisas acrescentadas ao culto. Coisas acrescentadas ao culto. Sendo que o turbante mantinha a inscrição, santidade ao Senhor. Isso aqui o Senhor havia prescrito, né? Em Êxodo 28:36. O incensário de prata que o sumo sacerdote carregava nos dias normais era substituído por um incensário de quê? De ouro. Invenção também. Era um espetáculo impressionante. E aqui começa, né? E o bicho é bom. Viu? A tensão entre os outros sacerdotes tanto alimentava como refletia a emoção da congregação. Todos tremiam de expectativa enquanto os pais apontavam e sussurravam explicações para os filhos que observavam tudo de olhos arregalados. Ou seja, os meninos estavam lá também, no culto. O sumo sacerdote começava os rituais com uma confissão pessoal de pecado sobre a cabeça do novilho. Era um momento extraordinário. O homem mais santo de todos confessava os próprios pecados. Em seguida, lançavam-lhe sortes para escolher os bodes para Iavé e para Azazel. E os 2 animais eram levados aos seus respectivos destinos. O sumo sacerdote voltava ao novilho, com habilidade experiente cortava a garganta do novilho e recolhia o sangue numa bacia. Uma tarefa nada fácil para alguém vestido de branco e trêmulo de nervosismo. Observe, o cara ia entrar no santo dos santos. Arriscado ser fulminado se tivesse esquecido alguma coisa. E ele ainda tinha que matar um bicho e não podia melar a roupa, viu? Os gritos do novilho, o esforço físico para controlar os movimentos espasmódicos, né? E os violentos do animal e o jorro de sangue arterial tornavam um momento inesquecível para todos os que testemunhavam. Terminada essa etapa, o sumo sacerdote estava pronto para realizar o cerne do ritual, a jornada dramática até o lugar santíssimo. Imagine a cena comigo. O templo de Herodes era imenso, muito maior do que o tabernáculo. A caminhada lenta levava algum tempo e enquanto o sumo sacerdote andava, os sinos das franjas de sua veste soavam. O sumo sacerdote entrava no lugar santo, onde realizava os rituais necessários com toda a solenitude. Aproximava-se por fim do véu espesso que separava o lugar santo do lugar santíssimo, a sala do trono do próprio Iavé. Ele ia entrar na sala do trono e Iavé ia estar lá sentado, entronizado entre os querubins. Com mãos trêmulas, abria o véu para contemplar o quê? Nada. No tempo de Cristo, cadê a arca? Cadê a arca no tempo de Cristo? Só foi achada por Indiana Jones. Observe, irmãos, como os judeus no tempo de Cristo não tinham a presença de Deus em seu meio. Para eu pensar nisso. Os caras faziam todo aquele ritual para chegar no Santo dos Santos e ter o quê? Nada. Eles iam ser fulminados? Não tinha nada ali, Deus não estava ali. Observe o quão vazia era a festa da expiação nos dias de Cristo. Por isso que Cristo precisou tabernacular conosco, irmãos. Hoje eles não têm nem arca e nem templo. Sem arca, os estudiosos rabínicos começaram a buscar por um novo significado para o dia da expiação. Um significado que não dependesse do sangue aspergido sobre o propiciatório desaparecido. Observe, se a arca estivesse ali, ou melhor,
A arca não estando ali. Depois que acabar, você pode avisar, se possível. Eu estou vendendo um rifa, R$10. Aí, quando terminar, me procura. Sem arca, irmãos, não adiantava nada ele matar 200, 500, 900 bodes. Por quê? Porque o Senhor não era propiciado. Ele não se propiciava. Ele não estava lá. E nem, de fato, o bode carregava os pecados. O ritual não estava completo. Eles encontraram um significado que procuravam no ato de quê? De arrependimento. Eles mudaram totalmente. Já que eles agora não têm a propiciação verdadeira e não têm a expiação completa, eles resumiram tudo no ato de arrependimento. Um ato que não exigia nenhum sacrifício e nenhum utensílio no templo. Posteriormente, o Rabino Akiba explicou, observe, e aí é só para emendar com aquele vídeo que eu mandei do Silvio Santos, porque ele é judeu, né? Ele explicando o que é o Yom Kippur para ele. O que é o Yom Kippur para ele é deturpado, não é o que os judeus ortodoxos de fato acreditam, mas está carregado desse ensino rabínico. A iniciativa da expiação encontra-se o quê? Não é Deus que desce, é você que se aproxima dele. Depende de você. É por isso que você tem que se arrepender, você tem que ser bonzinho. Depende do quê? Das suas obras. Observe o quão demoníaco é isso daqui e o quanto isso influencia a nossa cabeça hoje. Ele purifica a si mesmo de expiação por meio de quê? De uma introspecção implacável e confissão sincera, e toma a firme decisão de não repetir as transgressões do ano anterior. Muito tempo depois, esse outro rabino aqui foi ainda mais direto e argumentou que o ato de arrependimento em si expiava toda a iniquidade. Só depende da gente, não depende nada de Deus. Quando Deus é quem prescreveu, olha, você tem que se aproximar de mim. Por quê? Ou melhor, eu é que tenho que fazer tudo, eu que tenho que dizer como tudo tem que acontecer. Porque você, por si mesmo, você não consegue fazer nada. Então observe como isso hoje influencia a nossa mente. A gente acha que o simples fato de se arrepender, e observe como isso influencia, inclusive na forma como a gente evangeliza. Quantas vezes a gente só não fala assim, se arrependa dos seus pecados e ponto. Só está em quem? Em você. Você tem que apontar para o quê? Para o sacrifício. Se você não apresentar o sacrifício de Cristo e é crendo e aceitando e internalizando de fato o sacrifício de Cristo, aceitando não Cristo, mas o sacrifício de Cristo como seu substituto, você perde totalmente o sentido da expiação e você perde totalmente a evangelização. Porque o homem passa a crer que ele é quem pode se aproximar, ele é quem se arrepende. Então observe como isso influencia inclusive na nossa evangelização. Se vocês não apresentarem Cristo como substituto do povo, seu evangelismo e nada é a mesma coisa. Ao longo dos séculos, o Yom Kippur prefigurou uma mensagem diferente. Nossa vida é repleta de culpa que contamina tudo em nós. Sem dúvida, é preciso haver arrependimento. Mas o poder purificador do arrependimento não se encontra em nossa declaração de contrição, mas na eliminação do pecado pelo quê? Pela morte expiatória de um substituto. Se isso daqui não for a base, não adianta nada se arrepender. Vai se arrepender do quê? Você pode até se arrepender dos seus pecados. Se você não crê que o seu substituto é Cristo e você não se confia nos méritos dele, você está perdido, como os judeus estão. Tá, beleza, Marco. Mas como é que isso tudo aponta para Cristo, né? Calma aí que a gente vai ver agora. Leiam de novo Hebreus 9:10, a gente não vai ter como ler isso, eu vou apenas passar. Primeira coisa, irmãos, o Senhor Jesus, leiam todo lá e vocês vão ver como isso é claro. Hebreus 9:10. Hebreus 9:10 é um resumo da obra da expiação feita por Cristo. É um resumo. Como o autor sempre aponta para a festa da expiação, todos os elementos lá vocês vão ver. Nós somos sacerdote entrando, que é o próprio Cristo, o sangue sendo apresentado do próprio Cristo,
Então, o Senhor Jesus foi o bode pelos pecados, o bode de Yahvé. Por quê? Porque é somente pelo sangue dele que a gente pode se aproximar. Uma vez nos aproximando por meio do bode, do sangue do bode, que é Cristo, que apontava para Cristo, melhor dizendo, e o Senhor Jesus também é o bode expiatório. Por quê? Porque o sangue dele ele levou, quando ele foi crucificado fora de Jerusalém, ele levou para fora de Jerusalém o quê? Todos os pecados, mas também levou o quê? A mensagem da salvação. Cristo ser exposto para que todo mundo ao passar, ele foi exposto na beira de uma estrada, para que todo mundo quando visse aquilo olhasse para a cruz e falasse: aquele homem morreu pelos meus pecados. E é dessa forma que você tem que apontar para Cristo quando você evangeliza. O Senhor Jesus também é o perfeito sumo sacerdote. Então observe como não tem nada que parte de você. Nada. No Velho Testamento ainda era um homem, Arão e seus filhos, que se apresentavam como sumo sacerdote. Mesmo que o bode, ou seja, houvesse um substituto e que o sangue de outro bode habilitasse ele a entrar no Santo dos Santos. Mas aqui não tem nada que dependa do homem. Nada. Cristo é quem faz com que Deus se propicie. Cristo é quem carregou os pecados sobre ele mesmo. E Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Não tem nada, irmãos, que a gente faça. Nada. A única coisa que a gente faz é o quê? Por fé, se ligar a Cristo. Uma vez por fé ligado a Cristo, e a gente sabe que isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. Efésios 2:8. Certo? Se a gente não crer em Cristo e crer que Ele fez toda essa obra, a gente está perdido. Por isso que você tem que apresentar Cristo dessa forma. E aqui o já e o ainda não, né? O já. Hebreus 10:22. Vamos abrir rapidinho. Hebreus capítulo 10, verso 22. Vamos ver desde o 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para... Rapaz, vamos ler isso junto, porque isso é de arrepiar, velho. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com o quê? Com água pura. Cristo, meus irmãos, é quem de fato nos lavou, e por isso, confiando no sangue dele, no sangue que propicia, faz com que Deus se propicie, é que a gente pode se aproximar dele. Então isso é o já. Hoje a gente já pode se aproximar, já pode entrar no Santo dos Santos, em todo o nosso culto. Todo culto solene a gente faz isso. Deus nos convoca para adentrarmos. Todo culto, meus irmãos, todo culto solene é uma celebração do dia da expiação, no nosso contexto. Por quê? Porque por meio do sangue de Cristo, a gente tem tanto a propiciação da ira de Deus, quanto o quê? Aquele que carregou os nossos pecados para fora, lançou no inferno onde de fato eles deveriam estar. E aí vocês podem perguntar assim: por que você está dizendo que isso é culto? Isso não é nossa vida como um todo, não? Vamos continuar lendo aqui. Guardemos firme, verso 23, a confissão de esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E o que Deus fala no verso 25? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A gente já hoje, meus irmãos, a gente vive o minúsculo, o dia. Porque hoje a gente já comemora o dia da expiação. Mas o que o autor dos Hebreus está falando aqui no finalzinho? Tanto mais quanto vedes que o quê? O dia. Esse é o ainda não. E aí, eu preparei algumas coisas, mas deixa eu só ler isso daqui e a gente pula.
O dia da expiação aponta para a redenção pessoal, mas para muito mais do que isso também, pois Cristo não descansará enquanto não tiver destruído todo o principado, potestade, poder e colocado todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é o quê? É a morte. Só então os cristãos e toda a criação descansarão, por fim, na presença de Deus. A gente ia cantar isso daqui, mas não dá tempo. Concluindo, irmãos. Primeiro, a festa da expiação nos revela o quê? Um Deus santo e um homem o quê? Completamente pecador, completamente depravado. Que não bastava apenas o arrependimento. A culpa tinha que ser o quê? Tinha que ser retirada. Não basta apenas se arrepender. Tem que confiar em quem de fato carrega o pecado para fora. Cristo é o bode que expiou a culpa do nosso pecado. E aí, para a gente ter como devocional, leiam todos esses textos, Levítico 10, Levítico 16, Hebreus 9 e 10, certo? Eu disse para hoje à tarde. Mas, você tem se mostrado grato por ter a culpa dos seus pecados expiada? Você para pensar nisso, que você era digno do inferno, e foi por meio de Cristo que a culpa do seu pecado foi expiada? Você tem confessado os seus pecados e confiado nos méritos de Cristo, ou você tem apenas confessado os seus pecados, beleza, mas confiado em ser bonzinho, em não xingar a mãe, nas suas próprias obras? Se o sacrifício de Cristo não for no que você se confia, se você não olha para Ele, se vê como um pecador e por isso continua confessando seus pecados, mas sempre olhando para Cristo, você está perdido. E você tem ansiado pelo ainda não, pelo derradeiro dia, o dia da expiação completo, onde você, o seu corpo e toda a natureza vão ser de fato transformados? Vamos orar, né, meus irmãos? Você ora, Lucas, por favor. Deus eterno, Senhor, meu Pai, a gente clama, Pai, pela tua misericórdia, meu Pai, que o Senhor ensine a tua palavra aos nossos corações, que a gente venha viver, meu Pai, que a gente venha lembrar que é o Senhor que levou a nossa culpa, meu Pai, que o Senhor que teve a decisão de trazer a graça para o seu povo. E, meu Pai, a Ti, meu Pai, queremos demonstrar nossa gratidão, nosso louvor, meu Pai, só a Ti, meu Pai, que devemos agradecer por toda a obra que o Senhor fez, meu Pai. Não deixa, meu Pai, o orgulho estar no nosso coração, não deixa a altivez estar no nosso coração. Meu Pai, que venhamos aprender cada vez mais do Senhor, meu Pai, na Tua casa. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.